Em Daniel capítulo 3, vemos um dos episódios mais famosos da Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Tudo começou com mais uma atitude narcisista do rei Nabucodonosor. Desta vez, impulsionado por suas conquistas e pela glória da Babilônia, ele decide fazer uma estátua de ouro e ordena que todos a reverenciem. Para os que pensassem em desobedecer, ele deixou um aviso: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. O que houve é que quando todos deveriam prostrar-se diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. É uma grande lição para nós. Muitos cristãos se prostram diante da pressão do mundo, muitas vezes por coisas tão pequenas, um namoro, um sentimento, um desejo, um pensamento, enfim. Os amigos de Daniel devem ser inspiração para nós. Mesmo com suas vidas em perigo, eles não abandonaram sua fé. Se mantiveram de pé e honraram a Deus. Isso desagradou e muito ao rei, que deu ordem para que a fornalha fosse 7 vezes mais aquecida. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha. Contudo, um quarto homem apareceu dentro dela e era semelhante a um filho dos deuses. Glória a Deus! O Senhor não nos desampara. Se confiarmos nele e dependermos inteiramente de seu grande amor, ele nos mostra suas maravilhas. É sobre isso e muito mais que eu quero estudar com você em Daniel capítulo 3. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre todos os estudos da série e não perca nenhum dos nossos conteúdos. Nos comentários, faça o seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E se você quiser acessar o estudo, o mapa mental que eu estou usando nesse estudo, acesse jesuseabiblia.com, Daniel capítulo 3, estudo, e você vai poder conferir exatamente como está aqui. Amém? O capítulo 3 de Daniel é dividido em várias partes, vai do versículo 1 até o versículo 30 e fala sobre a estátua de Nabucodonosor. A partir do versículo 1 é exatamente isso que o texto nos mostra. O versículo 1 diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Nabucodonosor queria que todos sob o seu governo soubessem que ele era a cabeça de ouro na história. E assim construiu uma imagem como marco local, onde pudessem se reunir e saber disso. Isso surgiu no entendimento de Nabucodonosor a partir da interpretação de Daniel do capítulo 2 da imagem que ele viu no sonho. Se você quiser saber mais sobre essa imagem, sobre os reinos e todos os seus significados, basta você acessar jesuseabiblia.com e lá você vai poder ver os meus comentários específicos sobre cada um desses pontos. O texto continua aqui no versículos de 2 a 3 e ele vai nos falar sobre a dedicação da imagem que Nabucodonosor mandou erguer. E a dedicação da imagem pode ter sido destinada a simbolizar tanto a unidade e a autoridade de Nabucodonosor sobre o seu império, como também a conexão daquele reino com outros países através do comércio. Então ele queria mostrar que de fato ele tinha a hegemonia, não apenas na questão de dominação territorial, onde ele de fato era o imperador, como também com relação àquelas nações que ele não governava por meio da força, mas com quem ele tinha importante relação comercial. Por isso que ele convoca aqui todo mundo, convocou sátrapas, prefeitos, governadores, todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei mandara erguer e ficaram em pé diante dela inicialmente, ou seja, foi uma solenidade extremamente importante. Nos versículos de 4 a 7 nós vemos a ordem de que todos devem se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor ergueu. E por que isso? O fato de estes oficiais terem recebido ordens não apenas para se prostrarem, mas também para adorarem este ídolo, indica seu significado religioso e o conecta com outros deuses mesopotâmios que também haviam sido reverenciados pelo povo da Babilônia milhares e milhares de milênios atrás.
Contudo, agora eles pareciam ter perdido o seu poder de acordo com o desejo de Nabucodonosor por algo novo. O sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação que Daniel lhe deu, segundo a vontade de Deus, mexeram muito com o ego de Nabucodonosor. Porque como no sonho ele é a cabeça de ouro, e era uma revelação que vinha da parte de Deus, que o deixou muito impressionado, então ele se achou acima de tudo e de todos. Por isso, ele ordenou que as pessoas não apenas o reverenciassem no sentido de que ele era uma autoridade, mas ele queria agora ser adorado, ou seja, ele se coloca ali no patamar de um Deus. E é a partir daí exatamente que as coisas começam a dar errado para ele. O texto continua e nós vamos ler aqui nos versículos de 8 a 12 que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvam diante da imagem que Nabucodonosor mandou erguer. Vamos ler o que diz o texto. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Por que eles denunciaram os judeus? Porque a ordem era que quando as trombetas, os instrumentos, a música tocasse, todos, sem exceção, deveriam se prostrar, reverenciar a imagem e adorá-la. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não fazem isso. E aí, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que tu nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem que mandasse erguer. E por que é que esses outros funcionários do império foram denunciar Sadraque, Mesaque e Abidnego? Isso tem um motivo muito específico. Os povos subjugados, como judeus cativos, geralmente caíam em servidão, ao invés de uma elevada realeza. E você vê isso, por exemplo, na história de José, né? José começa como escravo, ele é vendido como escravo, começa lá das posições mais baixas. Vemos também Esther, vemos Mardoqueu. Então os povos judeus, eles têm um histórico de que quando conquistados, eles começavam a servir nas posições mais baixas. Mas isso não acontece com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles começam já por cima, muito rapidamente eles são promovidos. Eles já estão ali entre a realeza e rapidamente são promovidos por causa do seu bom desempenho. Então, o texto bíblico sempre deixa claro que eles tiveram muitos rivais por causa disso. O texto continua, versículos de 13 a 15, e aqui nós vemos que Nabucodonosor, ele dá uma nova chance, né, aos amigos de Daniel. Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Perceba que Nabucodonosor não julgou imediatamente os três. Ele perguntou-lhes se as acusações eram verdadeiras, ou seja, ele lhes deu outra chance, outra oportunidade de se curvar diante de sua imagem e provar que a acusação era falsa, ou de repente mostrar que os rapazes estavam arrependidos de não terem obedecido à ordem do império. Há também o fato de que Nabucodonosor tinha alta estima pelos judeus, por causa de Daniel e também de seu comportamento. Diego, por que Daniel não está aqui? Provavelmente porque Daniel ocupava posições mais elevadas que as de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele cuidava de assuntos mais importantes do que os seus amigos. Então é possível que ele estivesse fora por obrigações políticas mesmo. Ele não tenha conseguido estar ali. E Nabucodonosor, dada a importância de Daniel, soube dispensá-lo. E essa é uma provável explicação, porque se Daniel estivesse ali, certamente ele não se curvaria diante da imagem. O texto continua, versículos de 16 a 18, e nós lemos o seguinte:
Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. O que nós vemos aqui? Os 3 jovens demonstraram absoluta confiança em Deus, afirmando que seu poder superior poderia libertá-los do julgamento de Nabucodonosor. Mas, caso o Senhor não fizesse isso, estava tudo bem. E isso me ensina muito, meu irmão, minha irmã. Perceba, a fé desses 3 jovens não está condicionada ao agir de Deus. Se Deus livrá-los, está tudo bem. Se Deus não livrá-los, está tudo bem do mesmo jeito. Nós precisamos aprender com a convicção desses 3 rapazes. Porque muitas vezes nós só nos sentimos amados se Deus fizer isso ou aquilo por nós. Se o Senhor atender o desejo do nosso coração. Mas se de repente Deus decide agir de uma forma diferente, porque Ele é soberano, então nós ficamos achando que Ele nos abandonou. Mas vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego nos dão um grande exemplo de fé. O texto continua e os versículos de 20 a 23 nos mostram que os amigos de Daniel, porque desobedeceram a ordem do rei, são sim jogados na fornalha. Nabucodonosor não voltou atrás em sua palavra. E no versículo 20 nós lemos que Nabucodonosor ordenou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem os amigos de Daniel. Então vemos o seguinte: os amigos de Daniel foram amarrados por todo o corpo, ou seja, tirando toda possibilidade de fuga, e os carrascos estavam com tanta pressa em cumprir as ordens do rei que não tomaram os cuidados necessários para que eles também não fossem apanhados pela chama. O texto nos diz o seguinte, o versículo 22, que a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram os amigos de Daniel. Havia um protocolo para esse tipo de execução. E como a ordem de Nabucodonosor foi tão urgente e ele estava tão irritado, os carrascos que foram cumprir a ordem, provavelmente por causa dos seus supervisores, não tomaram os cuidados que eles tinham que tomar para que a sua própria vida não fosse tirada. Acontece que, em não tomando esses cuidados, eles acabaram sendo mortos pelo calor que havia saído da fornalha. Perceba o quão formidável era o calor que saía delas. O texto continua e nos versículos de 24 a 27 nós lemos o seguinte: Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. Perceba como isso é interessante, porque os carrascos que levaram os amigos de Daniel morreram por causa do calor que saía dela. Mas agora Nabucodonosor também consegue aproximar-se. Ele aproximou-se da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, aqui ele já reconhece o poder de Deus. Saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Olha que coisa sensacional. O mais impressionante, de tudo isso são alguns pontos aqui que nós vemos. Primeiro, ele jogou 3, haviam 4. Ou seja, nós vemos a presença de Deus ali. Muitos acreditam que tenha sido uma teofania, uma manifestação do Senhor Jesus por meio de um anjo, de um Antigo Testamento, por meio de um anjo, como acontece algumas vezes no Antigo Testamento.
De uma forma ou de outra, estava lá. Deus estava presente com seus servos na fornalha. Segundo, nem cheiro de fumaça, nem cabelo chamuscado, nada. Eles estavam completamente ilesos. Perceba que diz o versículo 24. Nabucodonosor percebe que eles estão completamente ilesos. Nada lhes aconteceu. Terceiro, o impacto do milagre faz com que Nabucodonosor imediatamente reconheça a soberania de Deus. E isso é muito interessante porque muitas vezes nós achamos que os milagres eles podem mudar a fé de uma pessoa para sempre. E isso não é verdade. Porque quando Daniel e seus amigos interpretam o sonho no capítulo 2, Nabucodonosor ali já fica maravilhado, já reconhece a soberania de Deus, mas agora ele quer ser adorado. E nós vemos aqui que mais uma vez ele reconhece a soberania de Deus por causa do que acontece à fornalha. Mas nós vamos ver mais para frente que depois, novamente, ele abandona a fé. Então, não necessariamente alguém que teve contato com o poder de Deus, com o milagre, com a manifestação do Senhor, vai ter uma conversão sincera para sempre. Tá? Não necessariamente. Uma outra coisa que me chama muito a atenção é a forma como Deus cuidou deles completamente. Eles não só a vida deles foi guardada, assim como Daniel na cova dos leões, mas nem a roupa tinha cheiro de fumaça, nem o cabelo chamuscado. Eles não ficaram nem nada. Eles estavam bem. Nas palavras de Nabucodonosor, o quarto homem que apareceu na fornalha se parece com o filho dos deuses, ou seja, o Senhor Deus estava lá. Uma outra coisa que é interessante nesse texto é que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entram na fornalha em uma posição no reino. E após o milagre, eles são promovidos. Mais uma vez, eles são promovidos. Os 3 homens saíram ilesos do incêndio com suas roupas intactas e sem qualquer cheiro de fogo ou de fumaça. Então, muitas das tribulações, das provações que Deus permite em nossa vida, têm 2 objetivos: glorificar o seu próprio nome, tornar seu nome conhecido, e promover seus servos. Nós vemos isso na história de Jó, por exemplo, na história de Abraão, na história do próprio Moisés. Davi é um grande exemplo, Josué, Esther, então Maria. Nós vemos que muitas dessas provações vêm com o objetivo de glorificar o nome do Senhor e também promover os seus servos. Então comece a observar as lutas que você enfrenta sob essa perspectiva. Desde que não tenha sido uma provação causada por suas próprias escolhas ruins por causa do pecado, se forem provações que você percebe que o Senhor Deus permitiu, como no caso dos amigos de Daniel, que foi uma decisão por causa de sua fé, tenha certeza que o Senhor Deus ele vai agir em seu favor e no tempo certo essa tribulação vai se transformar em promoção. E promoção aqui não necessariamente no seu trabalho, tá? Não, mas na vida. O Senhor Deus tira você de um estágio e coloca você em outro, em uma nova fase. E isso é sensacional. O texto continua, versículos de 28 a 30, e nós vemos que Nabucodonosor louva a Deus. O texto diz: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, isso aqui é lindo, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Nabucodonosor percebeu que os amigos de Daniel eram fiéis a seu Deus, mesmo que isso significasse desobedecê-lo, desobedecer ao rei e colocar a sua própria vida em perigo. A determinação de Sadraque, Mesaque e Abidnego, além do milagre, a atitude deles mexeu muito com Nabucodonosor e ele assinou o decreto de que ninguém nem falasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que esse texto nos ensina sobre os últimos dias? Sim, porque ele é um texto profético. Bem,
Na grande tribulação, um governante gentil exigirá para si mesmo a adoração que pertence a Deus. Qualquer um que recusar a ele e a seus seguidores a adoração será perseguido. Onde é que você confere essa profecia? Em Apocalipse 13:16, a besta, uma das bestas, e também o anticristo vão ter essa atitude. Então o que nós vemos aqui em Nabucodonosor é um pouco disso que vai acontecer também nos últimos dias. É um governante gentil que exigirá para si adoração, culto, reverência. Não, ele não quer apenas respeito político, ele também quer adoração religiosa, ele quer que as pessoas coloquem nele a sua fé. Mas assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego e também o próprio Daniel, por que não, nós devemos nos submeter à grandeza de Deus, ainda que isso signifique danos ao nosso próprio corpo, aquilo que é material, porque, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que é visível perece, é temporário, o que não se vê é eterno. Amém? E então, o que achou do estudo de Daniel capítulo 3? Qual foi a parte que você mais gostou? Me diga aqui nos comentários. Não esqueça também de deixar o like. Com o seu like você nos ajuda a alcançar mais pessoas. E se você ficou comigo até aqui também, escreva nos comentários o quarto homem da fornalha. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida e a minha oração é que o Senhor seja gracioso com você todos os dias. Até a próxima.